bom dia a todos. Que a graça e o amor de Deus esteja com você e com sua família. Eu tenho uma mensagem de Deus, da parte do coração do grande e poderoso Deus vivo, para o meu e para o seu coração. Principalmente você que está aí adorando bebê reborn. Bom, como se não bastasse, agora saiu as pessoas que se diz que se identificam como réptil, como cavalo, como cachorro. Vamos ver tudo isso aqui nos vídeos. O tema dessa mensagem de hoje é astúcia humana. Vamos ver o que a Bíblia fala em relação a isso aí? Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, que diz assim: apenas isto encontrei, Deus criou o homem honesto, mas ele procurou muitas astúcia, que significa invenções. Já eu trago. Uma das verdades está aqui na Bíblia Sagrada. Uma das verdades em relação à astúcia, à criação humana. Vamos prestar atenção aqui. Trocaram a verdade, livro de Romanos, capítulo 1, versículo 25. Trocaram a verdade do Deus vivo por mentira. Adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito da eternidade. Amém. Então, quando você passa a adorar um carro, um bem material, quando você passa a adorar um bebê reborn, quando você passa a adorar cachorro, você está largando de adorar o grande Deus vivo para adorar aquilo que você criou. Está colocando aquilo que você criou no lugar do Deus. Vamos saber a verdade aqui. Você que está adorando bebê reborn, olhe lá se já não tiver cristão e cristãs pensando em comprar um bebê desse aí. A Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 23, diz que mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível e de ave, quadrúpede, de réptil. Em resumo, este versículo descreve a troca da adoração ao grande Deus vivo e passaram a adorar animais, passaram a adorar bonecos feitos pela mão de homens, imagem feita pela mão de homens, como bebês rebordes, de silicones e outros tipos de bebê. Tem bebê que vai até 30 mil reais. Um absurdo e um pecado gravíssimo. Vamos lá, senhoras e senhores, descortinar esses acontecimentos assombrosos e estupefatos. A Bíblia condena em vários capítulos, em vários livros da Bíblia, a inventações e astúcia humana, que é a mesma coisa de inventações. Esses bebês reborns, eles, culturalmente falando, ele surgiu na década de 1990, a prática de criar bonecas hiperrealistas que imita recém-nascido evoluiu e ganhou destaque ao longo dos anos. Mas surgiu lá em 1990 e agora foi que virou febre em todo o mundo. Tá? Esta arte de criar bebês reborn surgiu no ano de 1980 até o ano de 1990. Até então não era febre. Agora vamos interpretar, entender aqui, segundo o texto de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, nesse tema, consolidado ao tema astúcia humana. Bom, segundo a interpretação do dicionário Aurélio, astúcia, a palavra astúcia, significa habilidade de enganar alguém sem que as pessoas se dêem conta disso, a fim de levar algumas vantagens. Tranqueagem, travessura. É o mesmo que astúcia ou inventação humana. É o que está acontecendo. Então, a Bíblia condena em diversos capítulos de livros as inventações humanas. Deus condena e, em vez das pessoas se voltar para bonecos, para cachorro, animais, tem que se voltar para Deus, porque vocês estão cometendo muito pecado.
esses atos, essas invenções de se compararem com animais, a Bíblia diz que estão adorando a réptil, a ave, quadrúpedes. O versículo da Bíblia de Romanos capítulo 1, versículo 23, declara isso também. E tem outros livros que também batem nisso aí. Então preste bem atenção. O grande Deus vivo fez do ser humano com a sua imagem e semelhança, feita por ele. Então os seres humanos se comparam com outros animais, adorando outros animais. Isso significa uma explicação detalhada que mudaram a glória do Deus incorruptível para adorar animais e beber ribordes. Agora está aí uma assembleia de pessoas, umas dizendo que se identifica como réptil, outras dizem que se identifica como urso, outras como cachorro. A Bíblia especificadamente esclarece que o Deus vivo, o grande Deus vivo, fez o homem reto, imagem à sua semelhança. Mas eles, os homens e as mulheres, buscaram muitas inventações, buscando a ira de Deus para si. O versículo 28 de Eclesiastes deixa claro que o Deus vivo criou os homens no propósito de fazer o bem. Inicialmente foi fazer o bem uns para com os outros. Não deveis fazer o mal um para com os outros, diz a Bíblia Sagrada. Então, fazer o bem uns para com os outros. Agora, para acabar de completar, no século 21, criaram os bebês reborns e, em seguida, uma assembleia de pessoas começaram a dizer que se identificam como animais. O livro de Oséias, capítulo 14, versículo 2 até o 4, a Bíblia diz que são maus que estão fazendo diante dos olhos do Senhor. Não basta só os bebês reborns, e eles agora, a maioria, começa a dizer que são animais, pessoas terianas, rejeitando a forma evidente da sua natureza humana ao dizer que são tipo de animais. E Satanás tem criado falsas ilusões e colocado no coração da raça humana. O diabo tem enganado essas pessoas.